As boas novas do Apocalipse. Apesar do conceito errôneo que muitos têm sobre o Apocalipse, seu estudo demonstra que é um livro de esperança, que contém as boas notícias da salvação. No conflito cósmico revelado pelo Apocalipse, a raça humana envolveu-se na rebelião de Satanás, o que lhes acarreta inevitáveis e trágicas consequências, entre as quais se evidenciam 4. Primeira, dor e sofrimento. Segunda, separação em relação a Deus. Terceira, morte. Quarta, destituição da glória de Deus. Para melhor compreensão, assinalamos que os seres do universo se encontram em 3 planos diferentes, determinados por suas respectivas naturezas. Primeiro, a natureza humana, com a qual foi criado o homem. Segundo, um pouco superior a este, o plano dos anjos, criados com natureza angelical. E terceiro, acima de todos, o plano de Deus, com natureza divina. Isaías 59, 1 e 2, diz que nossos pecados fizeram separação entre Deus e nós. Abriram um abismo tão terrível que todos os homens juntos não podem superar. Por 2 motivos principais. Primeiro, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E segundo, porque não alcançamos o plano da natureza divina para estender a ponte sobre o abismo. O problema do pecado deve ser resolvido no plano da divindade, pois estando mortos em delitos e pecados, era necessário o poder do Criador para dar-nos vida nova. Os anjos, como seres criados, não podem fazê-lo. A única alternativa de salvação era que Deus descesse até o homem, cobrindo o abismo. E foi isso que Jesus fez. Num ato de amor incompreensível para a mente humana, tornou-se carne e nasceu da bendita Virgem Maria. Por ser Deus, alcançava o plano da divindade. Ao fazer-se homem, desceu ao plano da humanidade, constituindo-se a única ponte real que une os 2 extremos do abismo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembremo-nos de que todo aquele que se salvar será salvo por Jesus. Todos os crentes, antes e depois da morte de Cristo, foram salvos pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Os sacrifícios de animais, realizados antes da morte de Cristo, tiveram um caráter simbólico e provisório. São Paulo diz: porque é impossível que sangue de touros ou de bodes remova pecados. Hebreus 10, 4. E São João escreveu: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João 2, 2. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. São Paulo revela-nos que Jesus é Deus, que se encarnou. Romanos 9, 5. E diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. E tem razão, porque não há outro ser que possa falar ao homem sobre as coisas de Deus como Deus, e ao mesmo tempo apresentar-se diante de Deus e falar de igual para igual com ele, na linguagem da divindade, sobre os problemas do homem. Sem dúvida, as boas notícias da salvação, reveladas no Apocalipse, abrem em nosso coração uma janela para a esperança, inspirando-nos a fazer a pergunta que nos dias bíblicos foi feita a São Paulo: que devo fazer para ser salvo? Apocalipse 3:20 revela: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A primeira coisa importante é
abrir o coração a Jesus, a fim de que ele nos ensine o caminho da salvação. Por meio da Santa Bíblia, ele diz que devemos ter sinceridade suficiente para reconhecer que temos pecado. Além disso, devemos arrepender-nos do pecado. Isto significa mudar de opinião, envergonhar-nos do mal, ver as coisas como Deus as vê e renunciar ao pecado. Atos 26, 20. Outro assunto importante é renunciar ao pecado. Deveríamos atuar da mesma maneira como fazemos quando renunciamos a alguma coisa. Não voltamos mais a ele. Sentimos que esse não é o nosso lugar. Então, deveríamos fazer como ensina o Pai Nosso. Orar a Deus e dizer-lhe: perdoa as nossas dívidas ou pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que, quando pedimos perdão a Deus, em nome de Jesus, ele intercederá e conseguirá a absolvição. Por isso, é tão importante pedir a Jesus que seja nosso intercessor. O Apocalipse revela que ele está no santuário celestial, à direita do Pai, ouve a oração de confissão e pede a Deus que aceite o crédito de seu sangue para cancelar a dívida de nossas culpas. E consegue. E agora, que somos salvos pela graça de Deus, em razão dos méritos do sacrifício de Jesus, vamos seguir a nosso Senhor, revelado no Apocalipse. Vamos viver como ele viveu, deixar os pecados a que ele renunciou e amar como ele amou.